Olá, crianças, e dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos na unidade 4 de História, né? Onde nós estamos trabalhando o capítulo 2, Espaços Culturais. Só que vou apresentar para vocês, desculpa, já comecei direto, não foi? Nós estamos na nossa primeira aulinha de História, iremos trabalhar o Novembro Azul, assim como nós trabalhamos a conscientização do mês de outubro, do cuidado da saúde das meninas, nós vamos falar o Novembro Azul relacionado aos cuidados com a saúde dos meninos. Lembrando que esse cuidado com a saúde não deve ser somente nos meses trabalhados, outubro e novembro não. Nós devemos cuidarmos da nossa saúde durante o ano todo, né? Nos preservarmos para evitarmos alguns tipos de doenças, cuidar bem da nossa saúde, né? Se alimentar bem, ir ao médico, seguir as orientações médicas, né? E tudo mais, certo? Então, nós estamos no capítulo, na unidade 4, Trabalho e Natureza, no capítulo 2, Espaços Culturais. Nós vamos iniciar na página 200, né, com os espaços culturais. Aliás, nós já trabalhamos essa parte aí, iniciamos falando sobre as comunidades tradicionais. O que vem a ser essas comunidades tradicionais? Nós estudamos que elas existem há centenas de anos, né? São povos que têm culturas próprias e que usam a natureza como condições essenciais de sobrevivência. Elas retiram tudo que precisam para sobreviver da natureza, né? Então, a natureza é essencial para a sua sobrevivência. Para esses povos, é impossível pensar em existir sem a presença lá da natureza, sem relacionar-se, né, à natureza. Então, por isso, essas comunidades têm uma grande preocupação com a preservação da natureza e buscam manter uma relação equilibrada e sustentável entre as pessoas e o meio ambiente, ao contrário de muitas pessoas, né, que usam a natureza, exploram indevidamente, incorretamente os recursos que a natureza nos proporciona, né, nos dá, né? Então, eles não, das comunidades indígenas, das comunidades dos caboclos, das comunidades tradicionais, eles têm um respeito imenso pela natureza, porque é de lá que eles retiram, né, tudo para sobreviver, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho das comunidades indígenas, o conteúdo da página 201. Então, comunidades indígenas, nós também já iniciamos, já falamos sobre as comunidades indígenas, tá certo? Nós sabemos que são grupos de pessoas que compartilham a mesma cultura, a mesma história, as mesmas regras e os mesmos valores. Eles têm uma memória e um passado em comum, portanto, mantêm uma relação de reciprocidade, né? Como será que as comunidades indígenas pensam na natureza? Porque vocês viram que as comunidades tradicionais, eles não conseguem se imaginar, né, sem a natureza. E os indígenas, certo? E os indígenas, como eles pensam, o que é que eles pensam sobre isso? Eles procuram ter uma relação de respeito e de cuidado, né, com o meio ambiente. É sempre bom lembrar que os povos indígenas são bastante distintos, né? Eles têm costumes, línguas e culturas diferentes. Apesar de serem indígenas, existem tribos diferentes, né, com culturas, com línguas e formas diferentes de sobreviver, de viverem, né? Os costumes deles são diferentes, as línguas deles são diferentes e as culturas diferentes, dependendo de cada tribo, uma cultura, uma forma de se comunicar e as culturas deles diferentes. Porém, todos esses povos pensam da mesma forma quando o assunto está relacionado a quê? A natureza, né?
Então, fica de lado lá os costumes, as línguas e a sua cultura e prevalece da mesma forma o que eles pensam com relação à natureza, a relação de respeito, né, de cuidado com a natureza. Então, para eles, a natureza é inseparável, né, da vida deles, né? Seres humanos não são humanos, não pertencem ao mesmo mundo, né, se não fosse dessa forma. Dessa maneira, os seres vivos estão todos ligados pela natureza e dependem uns dos outros. E com relação à alimentação dos povos indígenas, vocês estão vendo aí, né, eles no meio de plantações, né, na página 204, certo? Vocês vão ver aí os indígenas que vendem produtos que sobram de suas colheitas, né? Então, eles vendem os produtos que sobram das colheitas dele, né? E aqui eles vendem, e aqui em cima tem o que? Os agricultores que plantam em pequenas quantidades, né? Então aqui nós temos os indígenas que vendem alguns produtos, né, do que eles plantam, e nós temos os agricultores que eles só plantam para sobreviver, né? Pequenas quantidades, respeitando a natureza. Então aqui, os povos indígenas tradicionais dedicam parte do seu tempo aos alimentos, pois precisam primeiro colher ou plantar, caçar, pescar ou criar animais. Depois precisam prepará-los. Mandioca, macaxeira ou aipim, né, são os nomes dados para a mandioca. Milho, carne de caça, peixes, raízes, frutas silvestres, palmitos, castanhas e entre outros fazem parte da alimentação dos indígenas, né? O tempo passou e o mundo se modernizou. As formas como os alimentos são produzidos também mudaram bastante. Muitas pessoas que não são indígenas passam a usar máquina para plantar e colher, usar grandes extensões de terra para plantar um único produto, as plantações, né? Não respeitando o tempo da terra e até mesmo usam produtos agrotóxicos, né? Que são produtos químicos, muitas vezes que são prejudiciais tanto ao meio ambiente como à nossa própria saúde nas plantações, para produzir muitos alimentos a custo baixo. Muitas pessoas desrespeitam o ciclo da natureza, desmatando e às vezes não se preocupam com a qualidade do alimento, quando eles usam produtos químicos, né, os chamados agrotóxicos, tá certo? Já os indígenas costumam respeitar a natureza, pois utilizam técnicas que não agridem o solo, plantam produtos de qualidade e reaproveitam tudo que o alimento oferece. Eles são exemplos de como devemos tratar a terra, a água, os animais e as florestas. Ao contrário dos homens que trabalham produzindo em grandes quantidades, né, usam máquinas, usam agrotóxicos, os indígenas não. Eles lidam com essa situação, mas com técnicas que não agridem o meio ambiente, né? Eles não utilizam nada que possam afetar no desenvolvimento, né? E na terra em si, né? Que são os recursos que eles retiram de sobrevivência. Então, e os quilombolas? O que você sabe sobre os quilombolas? Os quilombolas, durante muito tempo, eles trabalhavam como escravos no Brasil, né? Que os escravizados. E o que é que vocês acham o que é que tem a ver
os escravizados com os quilombolas. Nós já falamos sobre isso também. Ninguém gostou de ser escravizado, né? Por isso, muitos escravos fugiam em busca de liberdade quando conseguiram. Eles se escondiam em lugares chamados quilombos, né? Nos quilombos, os escravizados fugidos levavam uma vida de liberdade e de dignidade. Eles plantavam, colhiam, pescavam e viviam em comunidades ajudando uns aos outros. Existiam quilombos urbanos, mas a grande maioria era no meio das florestas, porque eram de escravos fugidos, né? Então, eles tinham que estar num ambiente que não fosse fácil de ser encontrados. Então, os quilombos precisavam das florestas para sobreviver. Por isso, estabeleciam uma relação de respeito e harmonia com a natureza. Então, esses quilombos que eram dentro da floresta, né, eles tinham um respeito muito grande pela natureza, porque era de lá que eles tiravam alimentos para sobreviver. E tudo, né, que eles precisavam para sobreviver, não só os alimentos. Aqui nós temos a comunidade quilombolas, né? Certo? Em Alagoas. As comunidades quilombolas continuam mantendo uma relação muito especial de respeito com a natureza, bem como a preservação e a transmissão de conhecimentos. Muitas comunidades produzem artesanatos, remédios e cosméticos com elementos da natureza. Elas evitam desmatar a floresta, preferindo colher os frutos que caem no chão. Vocês estão vendo aí a importância e o respeito que eles têm pela natureza, gente. Eles não tiram do pé, né? Eles colhem somente os alimentos, o que cai no chão, né? O que a natureza possibilita e deixa cair no chão, eles usam para a sobrevivência. Comunidades caboclas, vocês têm uma imagem aí na página 207 de um jovem extraindo látex, que é um líquido, né, para ser produzido para fazer borracha e outras coisas mais. Então, aqui é uma casa, né, da comunidade cabocla na Amazônia, certo? Um exemplo de uma casa da comunidade cabocla. Então, os conhecimentos caboclos passam de geração para geração. Para eles, a natureza é sagrada e incontrolável. Por isso, é tão importante conhecê-la e respeitá-la. Os caboclos vivem principalmente da pesca e do extrativismo. Buscam retirar recursos naturais com baixo impacto ambiental, ou seja, tentando interferir o mínimo possível na natureza. Eles colhem frutos e castanha e colhem o látex das árvores. As comunidades caboclas são tão importantes para a região amazônica que no estado da Amazônia existe até o Dia do Caboclo, que é celebrado no dia 24 de junho. Olha só, gente, a importância que eles dão para o caboclo, né? Eles têm até um dia, né, especial para essa comunidade, os caboclos. Agora nós vamos falar sobre as comunidades ribeirinhas. Como o próprio nome diz, são pessoas que vivem próximo aos rios, né? E eles usam como meio de transportes o navio, né? O barco. Então, vamos ver aqui. Você já parou para pensar no quanto nosso país é enorme? Existem muitas formas de pensar, de comer e de viver no Brasil, não é mesmo? Então, já reparou na quantidade de água que o nosso país possui? Sabia que temos o rio Amazonas, com um dos maiores rios do mundo?
Milhares de pessoas fazem das margens dos rios brasileiros seus locais de moradia, trabalho e existência. Essa comunidade ribeirinha, aí, gente, o início do conteúdo é na página 208, tá certo? Página 208. As comunidades ribeirinhas vivem principalmente ao norte do nosso país, pois é nessa região que existe mais rios. Os ribeirinhos também têm uma ligação profunda com a natureza, principalmente com a água. O rio é a rua para eles, não passa carro, né? Então eles usam como meio de transporte os barcos, né? Como eu falei anteriormente. E os rios são as suas ruas, diferente dos demais. Precisam do rio para tudo, para locomoção, para higiene, alimentação e o trabalho. É do rio que eles retiram sua fonte de renda e sobrevivência, a pesca, né? Tanto no passado quanto no presente, os povos ribeirinhos vivem de acordo com o tempo da natureza e seguem os períodos de cheia e de secas dos rios, em uma relação de respeito. O rio proporciona o sustento deles e, em troca, eles protegem e cuidam do rio. Porque se eles não cuidarem, eles não vão ter como sobreviverem, né? Então, apesar de dependerem do rio para se deslocarem, as comunidades ribeirinhas não são totalmente isoladas. Elas têm acesso à escola, a posto de saúde, igreja, etc. Mas nem todos têm acesso à eletricidade. Você consegue imaginar a vida sem luz elétrica? Olha aí, gente, uma curiosidade, né? Que eles têm acesso a muitas coisas que nós temos, né? Com relação às escolas, com relação aos postos de saúde, à igreja, a supermercado e a tudo mais. Mas muitos ainda não têm acesso à energia elétrica, né? Uma curiosidade muito legal, assim, muito difícil de pensar como é viver sem energia nos dias atuais, né? Então aqui nós temos um exemplo das casas dos ribeirinhos, né? As casas dos ribeirinhos sempre são construídas de frente para o rio, em forma de homenagem e respeito. Essas casas são de palafita, certo? Palafita, ou seja, são construídas em cima de tábuas de madeira, o que evita que sejam arrastadas pela água ou inundadas quando o rio sobe. Existe a época que o rio sobe, né? E existe a época seca, né? Então, para saber, aqui é um peixe, certo? Um dos maiores peixes de água doce do mundo. Ele pode chegar até 200 quilos e até 3 metros de comprimento. O nome desse peixe é pirarucu, certo? É um peixe típico do Amazonas, gosta de água morna e tranquila e ele se alimenta basicamente de outros peixes da água doce, né? É um peixe capaz de engolir cobras, tartarugas e caramujos. Não é permitido pescar este peixe. Em qualquer época do ano existem leis que preservam essa espécie. Então, esse peixe aí, o pirarucu, ele é proibido, né? A pesca desse peixe. Em qualquer época, né? Não pode ser pescado. Nós falamos hoje sobre as comunidades indígenas, os quilombolas, falamos dos caboclos, dos ribeirinhos, agora nós vamos falar dos caiçaras, certo? Então, eles são formados por pessoas que vivem no litoral brasileiro. Vivem muito tempo no litoral do sul e sudeste do Brasil, entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e do Paraná, certo? Os caiçaras também têm uma ligação muito forte com a natureza. Eles seguem o ritmo da natureza, né? Da lua e das marés. Por exemplo, alguns peixes só são
pescado no inverno. E alguns produtos só são plantados no verão. Então, eles dependem desse ciclo da natureza ou para a pesca, né? Ou para a agricultura, né? Então, assim, os caiçara organizam sua economia e sua sociedade de acordo com a natureza. Então, precisa se programar qual o tempo certo para as pescas e quais são o tempo de verão, né, que eles vão fazer as suas plantações, né, cuidar da sua agricultura. As comunidades caiçara precisam da floresta, dos mangues e do mar para sobreviver. Da floresta tiram madeira para as casas e canoas, frutas e folhas para remédios. Do mangue e do mar retiram toda a base alimentar e a fonte de renda deles. Então, a umidade, os ventos, a umidade, os ventos, o solo, as condições do solo, das chuvas determinam a rotina desse povo. Porque, como vocês viram anteriormente, né, na época do inverno eles pescam e na época do verão eles plantam, né? Toda a vida dele é definida pela natureza, é a conclusão que se pode ter. Então, agora eles estão pescando, então é a época do inverno, né? Então, eles vão plantar somente no verão. Na página 211 aí, nós vamos ter falando um pouquinho sobre as comunidades um geralzão, né? Aqui um resumo. Então, as comunidades indígenas, os quilombolas, os caboclos, os ribeirinhos e os caiçara vivem em diferentes locais e têm diferentes culturas. São comunidades que no passado e ainda no presente eles se relacionam de maneira especial com a natureza. Ela ocupa um espaço muito importante na vida dessas comunidades, né? Esses povos nos ensinam a importância de cuidar, de respeitar e de preservar a natureza. Então, se nós não fazemos parte dessa comunidade, quer seja indígena, quer seja quilombolas, quer seja os caboclos, ribeirinhos, os caiçara, nós temos muito que aprender com eles. Aprender o quê? A respeitar, a cuidar e a preservar a natureza, o meio em que nós vivemos. Afinal, nós precisamos de todos os recursos que a natureza nos proporciona para a nossa existência, né? Que é através da plantação dos alimentos, que vem para as fábricas, né? Para a produção em grande quantidade nas indústrias dos nossos alimentos. Então, nós temos que ter essa relação também, igualmente, essas outras comunidades de respeito com relação ao nosso meio ambiente, certo? Então, nós vamos fazer juntinho comigo a página 207 e 211 do nosso livro, tá certo? Então, você viu uma foto de duas casas, uma de uma comunidade quilombola na página anterior, que está relacionada à página 206, né? E uma outra comunidade cabocla, na página 207. Então, sobre essas casas, né, vocês, o que elas apresentam, o que aparece nela? As duas são casas simples, né? As duas são muito simples, né? E há vegetação próxima, certo? E o que tem de diferente nela? O telhado da casa do caboclo é feito de palha e a dos quilombolas não. Há mais plantas próximas da casa do caboclo e há um cercado em frente à casa dos quilombolas. São algumas diferenças, né? Então, vocês vão procurar aí no caça-palavra algumas palavras que foram estudadas no capítulo 2, né? Nós temos natureza, caiçara, indígenas, caboclos, ribeirinhas e quilombolas. Estão tudo relacionado ao que nós estudamos, né? E nós finalizamos aqui mais uma aula, nossa primeira aula de história no mês de novembro. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.
os alunos do nosso turno da manhã, né? Em homenagem, um trabalho de conscientização ao cuidado da saúde do turno da manhã e aqui o nosso turno da tarde. Nesse dia faltaram algumas crianças. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.